Glória a Deus! Saudamos a todos nossos amados e queridos ouvintes, com a bendita e gloriosa paz do Senhor. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, que você possa fazer parte da nossa família, levando a palavra de Deus aos quatro cantos da terra, examinando a Escritura. Eu gostaria de falar sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes, onde a palavra de Deus ela vai nos orientar no capítulo 21 e o seu versículo 25, onde a Bíblia diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que se achava mais correto. Então, quando a família, uma tribo, age por conta própria, sem direção, acontecem coisas terríveis. É necessário nós estarmos debaixo da direção de Deus e debaixo da sua palavra, aguardando as suas promessas, não antecipando a promessa de Deus em relação aos nossos próprios atos. É como fez Abraão com a sua serva Agar, seguindo a orientação da sua mulher Sara, e assim não aguardando a promessa que Deus fez a ele, que ele teria um filho. O livro de Juízes conta resumidamente a história do período entre a morte de Josué e o início da monarquia de Israel. Um total de mais de 3 séculos. Deus já estava revelado pela sua lei para governar o povo e usou este período para tentar educar os israelitas na importância da obediência, reforçando o ensinamento comunicado por meio de Moisés no deserto. Alguns trechos de Juízes frisam suas mensagens principais. Deus enfatizou o fato que os problemas enfrentados pelo povo nas gerações depois de Josué não vieram por infidelidade divina, e sim por desobediência humana. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boaquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribais os seus altares. Contudo, não obedeceste à minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsareis de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Você pode encontrar isso em Juízes capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Ao longo do livro, geração após geração, Israel sofreu as consequências das suas próprias incredulidades por não acreditarem na palavra de Deus sobre o perigo de se envolver com os povos idólatras que permaneciam na terra. Criaram laços com esses povos e foram castigados, exatamente como o Senhor havia avisado. A expressão que melhor representa o período dos juízes é repetida algumas vezes no livro e serve como conclusão no último versículo, que nos diz da seguinte maneira: Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que se achava mais reto. Juízes capítulo 21, versículo 25. Você pode também ver Juízes 17, versículo 6, Juízes capítulo 18, versículo 1 e Juízes capítulo 19, versículo 1. Esta descrição da época não precisava ser negativa, pois o povo ficou sem Deus nem sem lei. Se cada um tivesse achado reto fazer a vontade do Senhor, Israel teria evitado muito sofrimento. Mas quando eles acharam reto fazer o errado, trouxeram sobre si a ira de Deus. O livro de Juízes
E os juízes apresentam um ciclo de 5 etapas, repetindo nas várias gerações. Número 1, o povo caía na idolatria. Número 2, Deus mandava castigo de repreensão, geralmente opressão por um outro povo. Número 3, o povo clamava ao Senhor pedindo livramento deste sofrimento. Número 4, Deus enviava um libertador, que se chamava juiz, para livrar o povo do castigo. Número 5, o povo continuava fiel até a morte daquele juiz. Depois, caía novamente na idolatria e o ciclo se repetia. Agora vamos considerar o conteúdo deste livro de Juízes, sendo o capítulo 1 a 3, que descreve, em termos gerais, as condições em Israel após a morte de Josué. Do capítulo 3 ao capítulo 16, contam as histórias dos juízes, que foram Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, a usurpação por Ebimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibsam, Elon, Abdon e Sansão. O resto do livro representa 2 histórias de acontecimentos típicos da época, usadas para ilustrar a rebeldia e a anarquia que dominava. Os capítulos 17 e 18 falam da idolatria dos danitas no extremo norte do território de Israel. Os capítulos 19 a 21 relatam um dos fatos mais tristes de toda a história bíblica, como o último exemplo da depravação dos israelitas da época. Um caso de estupro e homicídio provocou uma guerra em Israel. Como resultado, a tribo de Benjamim foi quase exterminada. Juízes é um livro cheio de exemplos da destruição e sofrimento causado pelo pecado de pessoas que desrespeitam a vontade do seu Criador. O mesmo livro, porém, mostra a longanimidade e a misericórdia de Deus, que sempre procura o livramento do seu povo. Que possamos, amados e queridos irmãos, não fazer como o povo de Israel, que fazia aquilo que achava reto aos seus olhos, não dando ouvido à Escritura, à lei e os mandamentos do Senhor. Parece que estamos vivendo nesses últimos dias a mesma história, a mesma situação, o mesmo momento. As pessoas fazem o que é reto aos olhos delas, não se pautando, não se moldando às Escrituras, e acabam entrando em vários laços armados pelo inimigo das nossas almas, e até prejudicando a si próprio em suas atitudes. Que voltemos à palavra de Deus, voltemos a examinar a Escritura, meditar nela, praticar, para que a nossa vida seja guiada por Deus, pelo Espírito Santo em nossas vidas. Que não caiamos no erro de Israel, onde em Juízes capítulo 21 e o versículo 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto aos seus olhos. Mas nós temos um rei, e nós fazemos o que é reto aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Confie na promessa de Deus, nunca tome atitude da sua própria análise, da sua própria observância daquilo que você acha melhor para você. Sempre confie em Deus, para que Ele cumpra a sua promessa de acordo com aquilo que Ele planejou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero te agradecer porque você sempre está aqui presente em nossos vídeos, examinando e meditando na Escritura juntamente conosco. Compartilhe com mais alguém, envie um link para que essa pessoa também possa se inscrever e juntos nós levarmos o Evangelho. E eu sei que naquele grande dia
quando recebermos as nossas coroas de galardões, eu sei que o seu nome também estará lá, como que juntos realizamos uma obra evangelizadora para o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo examinando a Escritura.